Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Cubatão e a programação da TV Polo, canal 11 da NET, claro, também aqui na cidade de Cubatão. Está começando a entrevista em foco desta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. E hoje o programa tem um tema que agrada muitas pessoas, muitos brasileiros. Não está agradando muitos palmeirenses hoje, porque é um dia bem triste para os palmeirenses, mas com certeza o corintiano, o São Paulino, o Santista e as outras torcidas do Brasil vão adorar esse bate-papo de hoje. Porque hoje, vou até trocar de câmera, vou para a câmera aqui direta, geral. Estou com o Victor de Andrade, jornalista esportivo, cuida do site O Curioso Futebol, que faz maior sucesso na internet, inclusive tem páginas na rede social, Facebook, no Instagram, eu sigo, então você quer saber de tudo sobre futebol e esportes? Curioso do Futebol. Victor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí na TV Câmara, também nas mídias sociais também, isso, né? Aí. Vamos bater um papo aqui legal. Vamos falar da derrota das penalidades do Palmeiras que aconteceu agora há pouco. Maria. A gente vai estar acompanhando o jogo a final do Mundial, né? O Bayern de Munique e Tigres. Tá jogando agora com o Tigres. Tá jogando agora. Começou exatamente no mesmo horário do 3 programa, horas, né? Olha a importância do nosso programa, no hein? Catar. E também sobre os times da região, né? O Claro. Campeonato Brasileiro aí que tá por findar, aí tá no final, essa reta final aí, o Inter que deu um vacilo nesse meio de semana aí, o Flamengo encostou. Será que o Flamengo vai ser bicampeão? Fica a dúvida aí, né? Vamos conversar. Não duvido. É isso aí, então, tu vê que tem muito assunto no programa de hoje. E é claro, tu vê que ele lembrou das redes sociais, das mídias sociais. Estamos ao vivo lá, facebook.com/TV Câmara Cubatão, youtube.com/TV Câmara Cubatão. Procure a gente lá, mande seu comentário, mande sua pergunta. Até as 4 da tarde a gente está aqui, ao vivo, falando sobre futebol. Ô, futebol, santo futebol. Vitor, vamos começar pelo Campeonato Brasileiro, porque ontem teve o complemento da 35ª rodada foi de fortes emoções, né? Porque o Inter até então que estava sossegadão lá na frente, pegou o teoricamente Sport que é fraquinho, né? Jogando em Porto Alegre, jogando em casa, e perdeu, tomou 2-1. E o Flamengo, que tinha até desanimado, porque tinha empatado o último jogo com o Bragantino. A gente não pode esquecer que o Flamengo também tropeçou, apesar de ter sido fora de casa para um time que está brigando pela Libertadores. Pois é. Né? O Corinthians empatou em 3-3 com o Atlético Paranaense. O Corinthians lutando pela Libertadores, está com muita chance de chegar na Libertadores, né? E o São Paulo, nossa, São Paulo, o que está vendo que o São Paulo não consegue vencer em 2021, empatou, perdeu o técnico, não consegue vencer em 2021. O que você achou dessa 35ª rodada aí? Foi uma rodada aí que deixou mais dúvidas na cabeça dos torcedores, né? Nada está definido. Eu achava que o Internacional ia ser o campeão brasileiro, agora eu já tenho muitas dúvidas, até pelo que a gente falou fora do ar, né? Tem um confronto direto, né? Flamengo e Internacional no Maracanã. A gente não pode deixar de destacar isso. E são situações engraçadas e pitorescas esse Campeonato Brasileiro, porque são treinadores contestados, que dão a volta por cima. O Diniz era contestado, aí botou o São Paulo na liderança, virou o grande treinador, aí perdeu a mão do time, foi demitido, né? Porque passou a ser criticado novamente, foi demitido. Aí o Rogério Ceni, que estava sendo criticado no Flamengo, agora está a um passo de virar líder. O Internacional, que quando perdeu o Kudê, há meses atrás, achava que não ia dar jeito. O Abel, que no ano passado foi tirado do Flamengo, escorraçado do Flamengo, conseguiu botar o time na linha, o time assumiu a liderança, agora está no risco de perder. Olha só como está esse campeonato, né? Uma loucura que você não... Não foi que nem o ano passado que você tinha o Flamengo com o Jorge Jesus voando, o Santos com as dificuldades de elenco, mas era um time que jogava bem com o São Paulo. O ano passado, desculpa, 2019, né? Como tá 2019. A temporada 2020 ainda, confuso, né? A gente confunde, né? Mas e o Palmeiras, mesmo com as dificuldades de elenco, o Palmeiras teve troca de treinador, era ali brigando os três, e o Flamengo, porque tinha o melhor elenco e com o treinador que estava bem, né? O Jorge Jesus, embalou e foi campeão. Esse ano não. Essa temporada, né? Melhor. Essa temporada tá... O técnico é criticado numa rodada, 2 rodadas depois ele é elogiado porque ele botou o time lá próximo da liderança. E tá assim,
Agora vai se definir na reta final mesmo, na última rodada que vai ter as definições, não só do título, né? Vaga direta na Libertadores, sim, vaga na fase preliminar da Libertadores, vai ficar tudo para a última rodada. Falando especificamente de São Paulo Futebol Clube. E rebaixamento também, desculpa, tem né? Outro rebaixamento também, que é uma briga. O Botafogo já caiu, o Curitiba, se não venceu o Santos no sábado, na Vila Belmiro, 19 horas, também praticamente tá rebaixado, apesar que o Curitiba, se eu não me engano, tem um jogo a menos ainda. E aí as outras vagas ali, Vasco, aquelas vagas, Sport, as vagas Bahia, que ninguém quer, tudo enrolado, ainda, aí as outras estão mais em dúvida ali. Você tem Sport, Bahia e Vasco. Hoje, Bahia e Vasco seriam os favoritos para a queda, né? O Sport aí, cair, né? Essa vitória do Sport foi importante. Tem o Goiás também, né? A gente pode esquecer. O Goiás está na zona de rebaixamento. O Goiás ficou tanto tempo lá embaixo, o tempo inteiro lá na última colocação. Então esses quatro aí que são, acho que estão brigando aí por duas vagas. Para mim, o Curitiba só falta concretizar mesmo, mas não tem como escapar. Encara o Santos na Vila, 4 horas da tarde. 19 horas no sábado aqui na Vila Belmiro. Sábado de Falando especificamente do São Paulo, o que me chamou muita atenção, porque o São Paulo teve uma temporada 2020, que ainda continua. Vamos lá, começou lá com o Paulistão, chegou ao mata-mata, pegou um time do interior, que foi o Mirassol, se não me engano, caiu. Copa do Brasil, foi lá, chegou perto das finais, caiu. Libertadores não foi tão bem, mas pegou um River Plate pela frente, caiu também, o Diniz ficou o tempo inteiro pendurado. E aí, quando o Diniz estava mais contestado, o São Paulo começou a subir, chegou à liderança, abriu uma bela vantagem para o vice, para o segundo colocado. Parecia que não ia perder, né? Parecia que ia voar, e de repente o negócio desandou. Tu acha que aquela briga do Tietê com o Diniz, naquele jogo com o Bragantino, que o São Paulo inclusive tomou uma goleada do Bragantino 4-1, foi o fator decisivo para a caída do São Paulo Futebol Clube? Acho que vocês usam a expressão certa, foi o fator decisivo. Ali, quando acontece uma coisa muito pública, é porque já estava tendo problemas de relacionamento anteriores, né? Mas às vezes, até por você por o time estar na liderança, você tem um líder no grupo que consegue controlar essa situação. E o São Paulo tem jogadores experientes, né? Você tem o Daniel Alves, você tem o Hernanes. Não dá para falar que não são dois líderes, né? Aí tem que ver internamente como é que eles lidavam com essa situação. Se eles porque tem o líder positivo e o líder negativo, né? A gente não pode esquecer disso. Como é que eles lidavam? Eles conseguiam contornar ou colocavam mais lenha na fogueira, né, no negócio? Então tem tudo isso. Aí eu acho que o fator decisivo para começar a queda do São Paulo realmente foi a briga do Tietê com o Diniz. Ali mostrou que o clima no São Paulo não estava bem e dali para frente foi queda livre. Tanto que o São Paulo não ganhou mais, né? Daquele jogo para frente, o São Paulo não ganhou mais. Aliás, 2021 chegou e o São Paulo ou empata ou perde. Já tem mais de um mês. Tem mais de um mês. O São Paulo não consegue vencer. E ontem quase perdeu. Tomou um gol nos acréscimos, né? É verdade. Uma falha do Thiago Volpi. E achou um gol com o Luciano ali na rapeira. No jogo de ontem, ainda teve algumas falhas do time do Diniz, né? Da forma do Diniz jogar. O Visoli ainda mudou algumas coisas. Eu acho até que é um jogo mais vertical, foi um jogo mais vertical, mas algumas situações ali você via que ainda era o time do Diniz em campo. Também o cara assumiu uma semana, você não vai conseguir mudar tudo, né? Então, as coisas não são, ainda mais nesse momento que você está em reta final de campeonato, é difícil você implantar algo para 4 rodadas, né? Falando especificamente do Brasileirão, não só do Brasileirão Série A, Série B, pandemia veio, infelizmente. O que influi, na sua opinião, a presença da torcida ou não? Tu acha que mudou muito a forma de jogar? Tu acha que, tipo, agora o cara jogar no Maracanã, por exemplo, o Inter vai pegar o Flamengo lá no Maracanã na semana que vem, né? Tu acha que influi alguma coisa, muda alguma coisa? Qual a sua opinião? Influi. No início, quando voltou o futebol, agora não, agora já começou mais a equilibrar e os times da casa estão conseguindo fazer os resultados. Mas logo quando voltou, a média de pontuação do visitante estava muito alta nos campeonatos. Isso já desde quando voltou na Europa, também já tinha acontecido isso. Os visitantes fenômeno que aconteceu em todos os lugares. Os visitantes estavam conseguindo resultados positivos.
Agora a situação até deu uma equilibrada, até porque os times também voltam a acostumar a jogar sem torcida, né? Sim. E assim, às vezes fala, tem time que não leva torcedor, mas dependendo do estádio, 1.000 pessoas fazem diferença. Sim. Se for um estádio acanhado, aquele que o público é muito próximo do... Fechadinho, né? Fechadinho. Alçapão. Ou um alçapão, faz diferença. Pois é. Estou falando com Victor Andrade, jornalista esportivo, vasta experiência nesse mundo dos esportes. Estamos falando sobre futebol, estávamos falando sobre o São Paulo Futebol Clube, falando do Campeonato Brasileiro em geral. Agora eu vou falar especificamente do time da Baixada, que é o Santos Futebol Clube, que tem torcida em todo o país, é um time de grande importância. O Santos Futebol Clube começou lá com o português lá no começo de 2020, e aí a coisa não andou legal, o Paulistão foi eliminado também, começou o Campeonato Brasileiro, trocaram e colocaram o Cuca. O que o Santos errou? Aliás, o Santos foi uma confusão, né? Caiu o presidente, colocaram o rolo, agora tivemos eleição novamente, temos o Rueda. O ano do Santos Futebol Clube, essa temporada 2020 do Santos, o que você pode resumir pra gente? Primeiro você tem que separar gramado de administração, né? Porque, se dependesse só da administração do Santos em 2020, o Santos... lembra a lista que a gente falou, Vasco, Goiás, vamos ser sinceros. Se mantivesse o Gesualdo com a bagunça que estava administrativa, a tendência do Santos era brigar na zona de rebaixamento. Não na zona, mas vamos dizer assim, contra o rebaixamento. O Cuca fez um bom trabalho no Santos, não se tem dúvidas. Questiona-se o trabalho, o que ele fez na final da Libertadores, é questionável, a gente pode colocar aqui e discutir. Está sendo questionável as últimas rodadas do Brasileirão também. O time do Cuca está com algumas falhas que ele não está conseguindo corrigir. Teve um momento que ele teve que usar o time reserva para priorizar a Libertadores e qualquer um faria isso no lugar dele. Até porque o Santos não tem um elenco. Não tem um elenco tão vasto. Apesar de ter encontrado algumas soluções nos jogadores da base, né? É bom deixar bem claro isso. Algumas até interessantes. Algumas que até esse ano não conseguiram desenvolver 100%, mas eu acho que vão estar preparados para a temporada 2021. O Campeonato Paulista é um exemplo claro que você vai ter que... Nos jogadores... O Campeonato Brasileiro vai terminar no dia 25, uma quinta-feira. No dia 28, o Campeonato Paulista já tem Paulista. Eu acredito, até porque o Santos deve trocar até treinador nesse período aí de 3, 4 dias. O Cuca já informou que não quer ficar. Que não quer ficar. Eu acredito até que o Santos inicie o Paulista aí com os reservas do que está jogando o Brasileiro, mais o Sub-23 do Santos, né? Que está fazendo jogos treinos constantemente nesse período, diga-se de passagem. No último sábado empatou com a Portuguesa Santista 1-1. Então, isso deixa claro que deve ter muitos desses jogadores que devem iniciar o Paulista. Então, tem tudo isso o Santos. Agora, dentro de campo, o resultado até foi positivo no final das contas. Lógico, se conseguir a vaga para a Libertadores 2021, melhor. O Santos, entre os times que estão brigando ali, 8º, 7º, 9º, é o que tem a tabela mais fácil até o fim. Na teoria, né? Na teoria, agora tem que ver se vai conseguir os resultados. Por exemplo, não pode perder para o Curitiba como perdeu para o Goiás em casa, jogando com o time principal, hein? Aquele jogo o Santos jogou com o melhor que tinha no momento, não foi com o time reserva. Não pode fazer o mesmo... Fez 2-0 e deixou os caras virar. Não pode acontecer contra o Curitiba. Então tem que fazer os 3 pontos e buscar. Até porque aí tem uma comparação. O Corinthians mesmo, que é algo que a gente estava falando fora do ar, vai enfrentar o Flamengo e o Internacional nessa reta final. Fator decisivo. E é um time que está brigando Libertadores diretamente contra o Santos. Né? Então, o Santos precisa fazer... Tem que fazer os 12 pontos. Tem que fazer os 12. Tem que fazer os 12 pontos. Está acabando o campeonato, gente. Tem que ficar de olho. Falamos do Santos Futebol Clube, mas antes de encerrar Santos, tu acha que o Thiago Nunes vem para a Vila? Eu acredito que sim. Mas aí eu vou falar de uma coisa que eu acho, tá? Não é informação, é algo que eu acho pelo que se está se desenhando. O Thiago Nunes vem, mas ele não inicia o Paulista. Ele não inicia o Paulista. Eu acho que o Marcelo Fernandes dirige o time nas primeiras rodadas do Paulista. Certo. E aí ele assume, assim como quando o elenco principal estiver voltando, as peças principais, Marinho, Soteldo, você tem os goleiros, né? O João Paulo como o John... Né? Assim que eles voltarem, aí o Thiago Nunes volta junto.
Então, A minha opinião é essa, eu acho que vai acontecer é isso. Tá Porque chegando... vai ser muito... O Cuca vai dirigir o time na quinta-feira, dia 25. Certo. Não vai dar tempo do Thiago de jeito Nunes nenhum. estrear no sábado ou no domingo, porque a tabela completa do Paulista ainda não saiu, né? Então deve ser sábado ou domingo. Rapaz, esse calendário que bagunçou completamente por causa da pandemia, a pandemia que bagunçou o campeonato de futebol, não só do Brasil, mas pelo mundo. O nosso calendário já é uma bagunça. Uma pandemia, então, aí que embaralhou tudo de vez. Vitor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, uma pequena pausa, vamos tomar uma água, mas no próximo bloco a gente fala de Palmeiras e o Corinthians, tá bom, pessoal? Voltamos já já com a Entrevista em Foco. De volta, Entrevista em Foco para você, ao vivo pela TV Câmara Cubatão, pela TV Polo, canal 11 da Claro Net, aqui para a cidade de Cubatão. Hoje estou com o Vitor de Andrade, jornalista esportivo, que cuida do site O Curioso do Futebol. Procure aí no Google O Curioso do Futebol e você vai ver as matérias de Vitor Andrade sobre o mundo do esporte. Vamos falar, como eu havia prometido no último bloco, vamos falar de Palmeiras e Corinthians, começando pelo Palmeiras, afinal de contas o Palmeiras jogou hoje. E, meus amigos palmeirenses, Palmeiras caiu diante do Al-Ahly do Egito nos pênaltis. O Palmeiras não conseguiu fazer um golzinho no tempo normal de jogo durante esse Mundial. Aliás, lá no Mundial de 1999 também não conseguiu fazer gol, perdeu para o Manchester United, não foi isso? 1-0. Tomou 1-0 e aí... anos depois, quase 2 décadas depois, mais de 2 décadas depois, o Palmeiras foi ao Catar e também fez um campeonato mundial que deixou muito a desejar. O que você está achando do Palmeiras aí nessa temporada 2020? Primeiro que não dá nem para comparar um Mundial com o outro. Tudo Sim, bem, muda bastante. Muda bastante, mas assim, aquele jogo, o Palmeiras de 99, o Palmeiras pressionou o Manchester United e o resultado não foi justo. Não era, realmente. O Manchester fez um gol numa falha do Marcos, né, para quem não se lembra. Mas o Palmeiras teve um gol mal anulado também, né, criou chances, ao contrário desse Mundial. Para mim, o melhor futebol do Palmeiras nesse Mundial foi o segundo tempo contra o Al-Ahly e assim, você tem que ser bem, bem otimista para tirar algo de bom, mas é verdade, porque o Palmeiras foi muito mal, foi muito apático, tanto no jogo da semifinal, como hoje um pouquinho melhor no segundo tempo, mas também nada de falar que tá bem, né? Pelo menos o Palmeiras criou oportunidades no segundo tempo. Teve uma com o Rony, logo no início do segundo tempo, depois teve uma com o Patrick de Paula, né? Foi uma boa jogada individual do volante palmeirense, e aí também vem a crítica, ele faz uma grande jogada, estava bem, aí o Abel Ferreira tira ele do jogo. Tu acha que o Palmeiras mudou radicalmente o jeito de jogar depois de ter sofrido aquela derrota pro River Plate no jogo de volta? Dali diante o negócio... Apesar que também foi um outro jogo apático do Palmeiras, né? O Palmeiras vem... Depois daqueles 3-0 em Buenos Aires, que também foi um momento, né? O Palmeiras também não tinha começado bem, e aí faz 1-0, e aí com 1-0 no marcador, o Palmeiras deslancha e atropela o River Plate lá na Argentina. Mas tanto o jogo de volta, até mesmo na final contra o Santos, o Palmeiras não foi um time agudo, né? É um time mais preocupado em se defender e não tomar gol do que atacar, né? Mas... o Santos jogou mal naquele jogo também. O Santos até teve um pouquinho mais de ímpeto. Também não dá para falar que não foi um grande jogo, foi um jogo fraco, que os dois times foram mal, mas ainda o Santos ainda tinha um pouquinho mais de vontade do que o Palmeiras, mas aí depois no fim o Palmeiras fez o gol, né? Então ainda pode classificar que o 2020, essa temporada 2020 que ainda não acabou para o Palmeiras nem para nenhum time do Brasil, é um saldo positivo? Tem um saldo positivo? Foi campeão paulista, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Campeão paulista, campeão da Libertadores. Pode ganhar a Copa do Brasil ainda, né? Tá na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Agora, não pode continuar jogando dessa forma. Se continuar jogando dessa forma na final da Copa do Brasil, o Grêmio vai ser campeão. Tu acha que o Palmeiras errou em trazer o Luxemburgo logo no começo? Ou não? Não. O Luxemburgo estava em bom momento. Ele tinha feito um bom trabalho no Vasco. E eu vou te ser bem sincero, na minha opinião, o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras não era tão ruim quanto se vendeu. Porém, realmente, né, pro elenco que o Palmeiras tem, almejava algo maior, forte, né? Claro. Aí houve a troca. O Abel, logo no início,
deu a cara dele pro time e o time foi bem, né? Não dá para negar tanto, tá aí os resultados, né? Tu acha que a diretoria do Palmeiras foi corajosa em trazer o Abel? Foi. Um cara novo, né? Um cara novo, né? Que não tinha um currículo vitorioso em Portugal. Tinha aquela coisa da aposta. Foi uma aposta e acabou dando certo. É a mesma coisa de vários desses técnicos argentinos que são sondados no futebol brasileiro. Muitos deles não têm títulos no currículo. O BKSS, por exemplo, não tem título no currículo. São alguns bons trabalhos, a forma de jogar do time que é interessante, e aí os clubes brasileiros acabam ficando de olho. O Crespo foi ter um título agora, né, que é a Copa Sul-Americana, né, mas ele não tinha título também. Aliás, o BKSS que monta o elenco do Defensa e Justiça que o Crespo pegou, né? Defensa e Justiça. É bom deixar bem claro isso. Então, da mesma forma que muitos ficam de olho no mercado sul-americano sondando, o Palmeiras foi buscar em Portugal e acabou dando certo. Tem essa questão que a gente tem que falar, que nos últimos jogos o Palmeiras realmente está um pouco apático, mas não dá para falar que a temporada foi pelo contrário, né? Sim. São 2 títulos já conquistados, um terceiro que pode vir. Opa. Mas tu acha, por exemplo, esse campeonato que terminou, perdão até, o Mundial terminou, o Palmeiras não conseguiu nenhuma vitória, não saiu do zero. Tu acha que isso pode abalar o Palmeiras para essa decisão? Pode. Vai ter que ter um trabalho com um grupo bom e convencê-los que eles podem jogar mais. Porque realmente pode abalar. E a gente não pode deixar de mencionar. É a pior campanha de um sul-americano no Mundial de Clubes. A pior das hipóteses era um terceiro colocado que os sul-americanos tinham conseguido. Primeira vez que não ganha desse terceiro e quarto ou não chega na final. Vamos ver então como chega o psicológico do Palmeiras aqui no Brasil. Em breve, Palmeiras de volta nas terras brasileiras com o português. Já joga domingo, né? Já joga domingo. Acho que é 18h15 no Allianz Parque contra o Fortaleza. O Fortaleza que ganhou ontem do Vasco, deu um atropelo. O Fortaleza praticamente escapou do rebaixamento. Já se livrou do rebaixamento. Podemos... Aliás, os 2 times cearenses estão garantidos, estão garantidos na Série A do ano 2021. Quer dizer, 2021, né? A gente continua na Série A da próxima temporada. Exatamente. Assim. Vamos falar de Corinthians? Vamos. Esporte Clube Corinthians Paulista. Começou um ano meio esquisito com o Thiago Nunes, né? Uma aposta, o Corinthians jogava de um jeito todo retrancado, tinha 3, 4, 5 anos que estava jogando desse estilo. A torcida começou a cobrar, cadê aquele Corinthians pra cima? Trouxeram o Thiago Nunes não deu certo. E aí veio o Coelho, né? Como substituição, tentaram o Coelho e agora estamos com o Mancini. Corinthians, o que você está achando do Corinthians nessa temporada 2020? Tá jogando pro gasto, mas pode pintar Libertadores, né, para o ano que vem, mesmo que seja a fase preliminar. Só que o Corinthians é aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Dos times que estão brigando ali pelas últimas vagas, pelas vagas de fase preliminar, que tem a tabela mais difícil nesse final de Brasileirão. Pega os 2 postulantes ao título. Só por isso a gente já tira que realmente a tabela do Corinthians é complicada. E o Corinthians é aquilo, né? O Corinthians, historicamente, é um time que sempre foi burocrático, mas de resultados, né? Você tira aí aquele time lá do final da década de 90, que realmente era acima da média, tecnicamente falando, né? O Marcelinho, o Rincon, 98, Edilson, Luizão, Gamarra teve uma época e por aí vai. Corinthians, historicamente, é isso, né? Mais garra do que técnica. Nunca foi um time de futebol vistoso. Os times do Tite eram eficientes, mas eles não jogavam esse futebol bonito, assim, que a maioria do torcedor brasileiro gosta, tirando a torcida do Grêmio e a do Corinthians. A gente pode dizer que o Corinthians, então, historicamente, foi um time sempre que não jogou bonito, sempre trancado, esperando a falha do adversário para... Trancado eu não digo, não, mas assim, é um time mais de raça do que de técnica. Certo. Sempre. Isso, historicamente, é a marca do Corinthians. Acho que tem a ver por causa da torcida em si? Sim, com certeza. Por causa da torcida. Esporte Clube Corinthians Paulista, que agora está em 19º lugar agora no Brasileirão. Acho que é 10º, se eu não me engano. 10º lugar. Depois o meu amigo Paulo Tito, nosso produtor, que traz todas as informações pra gente nos bastidores, nos informa. Sei que o Corinthians está com 49 pontos, não tenho certeza, ou está em 10º, ou está em 9º. Está muito próximo de chegar a uma Libertadores aí com o senhor Wagner Mancini. E o trabalho do Mancini, o que você acha? Eu acho bom, porque pegou um trabalho que não era bom e deu uma ajustada.
Oitavo. Oitavo lugar oitavo. aí. Hoje estaria na Oitavo, Libertadores, tá na né? Libertadores. Porque você tem que ver, o Palmeiras está na Libertadores, Sim. o Grêmio Grêmio automaticamente já está, porque como o Palmeiras já está na Libertadores, ser campeão da Libertadores, Já tá encaixado o lá, vice da verdade. Copa do Brasil vai ficar com a vaga, então a vaga já é do Grêmio. Então vai aumentando o número de times brasileiros que vão para a Libertadores pelo Brasileirão, né? Tu acha que... Só sobre Claro, o claro, fica à vontade. Mancini, Ah, a gente não verdade, pode do esquecer, Mancini. a gente não pode esquecer que o Corinthians estava brigando lá embaixo antes de ele chegar, né? E teve uma arrancada no meio da competição, que levou aí o Corinthians por meio da tabela até um pouquinho acima e deu pelo menos essa esperança de brigar pela Libertadores. Hoje estaria na Libertadores, né? Na fase preliminar. Seria o Brasil 2 da fase preliminar, Sim, né? sim. Entrando no segundo mata-mata. Como diz o pessoal lá do esporte do Grupo Globo, é o mancinismo, né? Que os corintianos adotaram, mancinismo. Enfim, o Corinthians começou realmente muito mal, né? O Coelho entregou o Corinthians quase lá brigando lá na na parte de baixo, rabeira, né? lá na rabeira do campeonato. E o Mancini realmente fez o time andar, não tá jogando bonito, né? Vieram até umas goleadas, encararam o Fluminense, metendo 5 no Fluminense. Fala, meu Deus, o que aconteceu com o Corinthians? É o Fluminense que está exatamente à frente do Corinthians, né? Exatamente. E aí, quando vê aquela goleada contra o Fluminense, eu falei, pô, o Corinthians vai voar. Mas aí pegou outro adversário, perdeu, agora empatou com o Atlético Paranaense, então o Corinthians vive essa oscilação, né? Oscila demais também, né? Mas a gente estava falando da ponta da tabela, ó, quantos times que tiveram a chance de ganhar o Brasileiro e oscilaram. E agora tá o Inter oscilando aí e no risco de perder a liderança para o Flamengo. O Flamengo que já oscilou no campeonato. Sim, Então, bastante. isso é o que mostra que é o Campeonato Brasileiro desse ano. Os times oscilam muito. Se tivesse um time na reta final embalado, com certeza ia conquistar o título. Talvez esteja sendo o Flamengo, né? E o Flamengo Provável. que ainda é criticado. O Rogério Ceni ainda não conquistou não conseguiu a torcida pegar, ainda, verdade, né? verdade. Mesmo com um bom momento. Falamos de Flamengo, Inter, os 4 grandes daqui de São Paulo, mas eu tenho que falar de um time também que eu não posso esquecer, que teve um investimento pesado e contrataram um técnico argentino que fez muito sucesso em 2019 no Santos, que é o Jorge Sampaoli, que é o Atlético Mineiro. E o Galo forte e vingador? O que tu acha do Galo? Não acho tão forte essa temporada, mas assim, vai pegar sua vaga na Libertadores, Vai, né, tá pelo na andar da Libertadores. carruagem, mas eu acho que poderia mais, né? Muito Pelo que se mais, muito investiu, mais. pelo que se planejou. Primeiro tinha contratado o Damel, né? Então já era um planejamento de se brigar nas cabeças, não deu certo, aí foi em busca do Sampaoli. Então, o Atlético eu acho um time que vai para a Libertadores, mas que poderia render mais, né? Mas é. Até porque nas outras competições o Atlético foi ficando pelo caminho também, né? É verdade, A gente já pode falar assim, o Palmeiras também está ali junto com o Atlético e tal na tabela do Brasileirão. Mas o Palmeiras ganhou Libertadores, está na final Tem da Copa títulos, do Brasil. né? O Grêmio está na final da Copa Tem do Brasil. justificativa, né? É. Tem o que mostrar. O Grêmio ainda na Libertadores chegou nas quartas, né? Caiu para o Santos em uma noite inspiradíssima do Santos, né? Verdade. Então são situações diferentes. Acho que o Atlético poderia mais. Até pelo que o Sampaoli fez no Santos em 2019, né? Muito Acho bom, que o Sampaoli de 2019 é mais positivo que o Sampaoli da temporada 2020. Com certeza, pegou aquele time e tirou leite de pedra, né? Isso que o pessoal fala, né? Falamos do Atlético Mineiro, não posso esquecer do co-irmão do Atlético Mineiro, né? São rivais pesados, históricos, o Cruzeiro, de tanta história, campeão Antes de entrar na Série B, claro. a gente está falando dos paulistas, a gente não pode esquecer que tem um paulista que Rapaz, tá brigando pela... o Red Bull Bragantino, o perdão. Bragantino Pelo amor de Deus, tá pessoal do brigando Bragança, se estiver pela assistindo, vaga- desculpe, o Bragantino. Pela vaga na Fala do Bragantino aí, Libertadores. Não, então- discorra sobre o Bragantino aí. É um time que, assim, não é que surpreende, eles investiram para isso, né? E tá começando a dar o resultado que eles investiram. E começou um campeonato lá embaixo. Lá embaixo, de né, não repente. começou bem, fez algumas mudanças. O Thiago Lag está fazendo um bom trabalho, né? Que é um técnico novo. Na filosofia da empresa que investe lá no Clube de Bragança. E, olha, possa ser que pinte uma Libertadores para eles. se você for ver, dos times que estão brigando por essa última vaga, é o que está em melhor momento. Sim, com O que está em certeza. melhor momento. Olha, então, não
não descartem o Bragantino dessa briga pela Libertadores. Já que falamos de Bragantino, vamos falar de uma coisa que também me chama muita atenção em relação ao futebol. Parceria clube-empresas. O que você acha disso? Acho que é o futuro? O futebol do interior paulista, ele é basicamente nisso, cara. É que assim, a gente tem a noção da empresa que aparece para o público. Então é Red Bull, foi o Pão de Açúcar lá com o Audax, né? Agora o dono é um dos sócios do Bradesco, né? Então não deixa de ser uma empresa, mas tem várias empresas aí que são da área esportiva que tem parcerias com os clubes. Se você pegar série B, já tem vários. Vários, né? Já tem uma lista grande. Campeonato Paulista, vários. Então, é normal. É o normal, né? Tá chegando o fim desse último bloco, mas vamos tentar falar rapidinho de Série B. A gente estava falando do Atlético Mineiro, lembrei do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está na Série B e não conseguiu voltar para a Série A, rapaz. Mesmo se não tivesse perdido 6 pontos por causa do transfer ban. O que aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro está com problemas administrativos enormes, né? Maiores que o do Santos, por exemplo. Pô, mas se a gente for analisar o Cruzeiro até 2018, vamos pensar assim, era um time muito forte, campeão de Copa do Brasil. Mas aí fica a pergunta, não gastaram mais do que poderia e aí veio agora... Que é um déficit pesado. Aí veio a conta, né? Esse que é o problema. E pelas palavras dos próprios jogadores, o próprio Felipão e o Rafael Sobis, nessas rodadas finais em entrevista, eles falavam que o problema é muito maior do que quem está de fora imagina ou pensa que é. Então, a situação é crítica. Tem jogadores que estão há muito tempo sem receber. Porém, a Chapecoense, né, campeã da Série B, está na mesma situação. O Alan Ruschel falou mesmo que direitos de imagem ele não recebe já há 1 ano e meio. 1 ano e meio. De direitos de imagem, né? Então, só que lá... Aquela velha história, né? Elenco comprou o projeto com o treinador e aí foi para cima e acabou dando certo. Mas com esses problemas de financeiros, é bem provável que a Chapecoense entre na Série A deste ano brigando para não cair. Né? É bem provável. Ainda mais a não ser que esteja outro milagre. Rapaz, então a Chapecoense campeã brasileira da Série B. A Chapecoense passou por problemas terríveis recentemente, em 2015, né? 2016. 2016, perdão, com um acidente aéreo na final da Copa Sul-Americana. E começou um trabalho de base zero, estava na elite do futebol brasileiro, acabou caindo para a Série B. Está de volta, mas com alguns problemas financeiros, talvez tenha um pouco de dificuldade lá na Série A. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas no último bloco a gente vai falar mais um pouquinho de Série B, porque infelizmente Botafogo, meu Deus, o Botafogo de novo na Série B, o Vascão também está querendo ir para a Série B também. Vamos falar também do Cuiabá, o Cuiabá subiu, rapaz. Cuiabá e o Juventude, né? Juventude também faz tempo que não vem aí, então vão ter 3 gaúchos aí então na elite do futebol brasileiro. Já a gente fala um pouquinho mais de Série B. E o América. E o Ameriquinha. O América também vai e volta, vai e volta, mas sempre está lá brigando. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Comercial não, um rápido intervalo. Comercial aqui não tem. É rápido intervalo, um rápido paradinha e a gente volta já com o Entrevista em Foco. Até já. O Entrevista em Foco está de volta ao vivo aqui pela TV Câmara e pela TV Polo, canal 11 da Claro Net para a cidade de Cubatão. Hoje estou recebendo Vitor Andrade, jornalista esportivo. Estamos falando sobre futebol. Falando em futebol, grande final do Mundial de Clubes está ocorrendo agora e o Bayern de Munique vai empatando por enquanto 0-0 com o Tigres do México. 0-0, estamos atentos a esse jogo, tá? É bom deixar claro que teve um gol do Kimmich que o VAR anulou, né? Anulado pelo VAR. VAR! Sempre o VAR. Estávamos falando de Série B no final do último bloco. A gente citou de forma rápida o Cruzeiro. O Cruzeiro está passando por um momento muito difícil. É um dos grandes do futebol brasileiro. Geralmente, quando um grande cai para a Série B, ele normalmente volta muito rápido. É o segundo que não voltou. É o segundo, Botafogo, né? O primeiro foi o Fluminense. Fluminense lá 98, nos anos 90, exatamente. Caiu para a Série C até, né? Verdade. Mas e aí, a Copa João Avelange deu uma força para eles. Deu uma força para eles, né?
E agora o Cruzeiro, que é o segundo que não Cruzeiro. consegue. Cruzeiro de tanta tradição, timaços, Tostão, pô, pelo amor de Deus, o Cruzeiro desse jeito é muito triste ver. Mas em compensação temos a Ameriquinha representando o futebol mineiro, né? Os mineirinhos então vão subir com o América que vai e volta, mas sempre tá lá brigando. Surpresa para mim foi o Cuiabá. Surpresa para você também? Não pelo primeiro turno que eles fizeram, né? Com o Chamusca, que aí saiu, foi pro Fortaleza. Hoje nem tá no Fortaleza mais, né? É verdade. E aí o segundo turno foi com o Alan Al, que não conseguiu manter o desempenho que o Cuiabá teve no primeiro turno. O Cuiabá chegou a liderar o campeonato. O Cuiabá liderou o primeiro turno praticamente todo, né? Sim. Mas mesmo assim deu para conseguir o acesso, ficou terceiro colocado. Na verdade foi quarto, acho que o Juventude, se eu não me engano, passou. Sim, passou o Cuiabá passou, na última rodada. Final. É que o Cuiabá conquistou o acesso antes do Juventude. Sim. Né? É E verdade. eu acho que para mim surpresa mesmo é o Juventude. O Juventude? Porque o Juventude veio da Série C no ano anterior, né? São dois acessos verdade. seguidos. Olha só que legal, hein? Não tinha feito lá um gauchão tão espetacular assim que dê para falar que caramba, já vinha bem. Mas bom trabalho do Pintado lá. Renato Cajá, né? Eterno Renato Cajá fez um bom brasileiro da Série B. Aliás, ele faz o gol do acesso, né? Contra o Guarani em Campinas. Um belo gol, diga-se de passagem. E o Guarani, que tinha tanta esperança de vir, não conseguiu, não teve fôlego, não né? teve fôlego, né? Ficou ali perigando a brigar pelo acesso, mas no final das contas nem nisso chegou, né? Já chegou na última rodada sem chance. Aliás, o técnico do Guarani, o Felipe Tigrão, né? Vai ser o técnico do Cruzeiro na próxima temporada. Aí, já então, tá Felipe Tigrão no Cruzeiro. E o Alan Al, que era o treinador do Cuiabá, é o treinador do Guarani. Vai ser o treinador do Guarani. Aí o Guarani, o Bugre também, super tradicional. O único campeão brasileiro do interior, né? O único Ganhou, né? Ganhou o Palmeiras em 78. Se você considerar que o Santos não é da capital, tem o Santos também. Tem né? o Santos Futebol Clube. A gente tá no litoral, né? Mas aí você tem o Guarani, que foi o primeiro. Foi o primeiro. Nessa versão do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Palmeiras lá nos anos 1978, Guarani. Não considerando lá o Taça Brasil, né? Robertão. Sim, o Brasileirão o Santos mesmo. ganhou 6, né? Entre Taça Brasil e Robertão. O Guarani em 78 foi o primeiro. Tu acha que o Vascão vai fazer companhia ao Botafogo lá na Série B? Agora em 2020? É difícil apostar, que eu acho que está bem equilibrada a briga ali. Eu acho que o Sport conseguiu Essa vitória contra o Inter foi importante, né? um fato que empolga o time e talvez escape. Mas acho que Bahia, Vasco e Goiás não dá para se cravar quem... Tem que esperar. Tem que esperar. Até a última rodada. Vai ser até a última rodada. Haja coração. Vou ser bem sincero, o Vasco é o que tem mais condições de escapar. Tem mais desse que a gente tá falando. Tem um bom treinador, né? Vanderlei. Tem tudo. Mas, por exemplo, não vai ter o São Januário com torcida. Aí aquilo que você perguntou faz a diferença faz uma hora. diferença. Caldeirão hora, de São né? Januário. Caldeirão de São Januário não vai ter. Então, é um ponto negativo para o Vasco. Gigante da colina, Vasco da Gama. O Vasco já caiu 3 vezes, né? Sim, é outro. Então, o que tá vendo no futebol do Rio, hein? Tanto Vasco e Botafogo nesses últimos muitas anos. administrações ruins. A gente não pode esquecer que o Fluminense teve a sua fase ruim lá nos anos 90. Nos anos 90. Era para ter sido rebaixado em 2013, mas Verdade. aí Flamengo e Portuguesa, todo mundo fala só da Portuguesa, o Flamengo perdeu ponto também, perderam pontos, né? E aí a Portuguesa caiu. Se não fosse a Portuguesa, o Flamengo cairia, porque também perdeu ponto, para depois vir o Fluminense. E o Flamengo em muitos... Esse ano é por exemplo. O Flamengo só não caiu por sorte, porque perigou vários anos. Verdade. Até acertar a administração, e agora está brigando sempre nas pontas, nas cabeças. Investimento alto. Né? São más administrações, cara. Como é o Santos também, o Santos está tendo muita sorte, porque encontra jogador na base, o treinador faz um bom trabalho e aí consegue ir melhor do que se espera. Mas as administrações do Santos também, se não mudar, vai ter uma hora que... Uma hora o raio não vai ficar caindo toda hora. O raio não vai cair toda hora, poxa. Não tem como. Tá, então... Falamos... Não é querendo jogar praga, né? Não, mas é explicar a situação. A administração do Pérez foi terrível. Né? Desculpa falar, mas não pode. Se o Rueda... Não falo nem em repetir, mas se o Rueda não for bom, já vai ficar no risco de novo, porque já vem de administrações ruins, né? O Odílio, o Modesto... É que o Pérez consegue ser insuperável, né? Nessa análise.
Mas, assim, já vinha de administrações ruins. Sim. Se o Rueda não for muito bom, ainda assim pode ficar com problemas, né? O estádio vai sair, o estádio novo? Do Santos Futebol Clube? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que está caminhando. Tá Mas caminhando. ainda fico com... Porque depende também da situação econômica do país, mesmo que tenha tem investimento tudo isso. de fora. A W Torre eu vou também. dar um exemplo aqui, a gente vai entrar, porque o Santista tinha um acordo com o Grupo Mendes para fazer um estádio Verdade. novo no Iricumuça, que estava tudo certo. A questão econômica do país segurou tudo. Falando em portuguesa, falou de portuguesas santistas, vamos falar dos times aqui da Baixada. Portuguesinha Santista, como é que tá a portuguesa? Se preparando para a Série A2, começa no mesmo fim de semana da 1, dia 28, né? O Portuguesa Santista não saiu a tabela, mas a informação em primeira mão. Provavelmente estreia 1º de março, segunda-feira, 3h30 no Iricumuça contra a Portuguesa de Esportes, com transmissão da TV que tem os direitos. Né? Pode falar ou não? Pode, claro. É o Sport TV. A Sport TV pediu a mudança desse jogo, porque vai ser o jogo da rodada. Então, segunda-feira, dia 1º de março, 3h30 no Iricumuça, provavelmente é o horário exato e data da estreia da Briosa na Série A2 contra a Portuguesa de Esportes, tá? Jogo Clássico de português, lusitano. lusitano. A Portuguesinha fez uma campanha até interessante em 2020, né? Mas aí... Até a parada da pandemia, ótima campanha, né? Era a terceira colocada. Sim. Entrou a rodada antes da parada, tinha entrado como líder, né? E aí perdeu do São Caetano, caiu para terceiro. Aí veio, depois da parada, o Sérgio Guedes não continuou, que já estava há 3 temporadas no clube, né? Inclusive, ele está no Água Santa, que também está na Série A2, é um time de Diadema. Resolveram apostar no Helder, que era o treinador da base, e não deu certo. Algumas escolhas para recompor o elenco também não foram boas. Certo. Mas aí veio a Copa Paulista, que a Briosa fez um bom papel, né? Também. Chegou nas quartas de final, Também. já com o Axel de Cubatão, né? Lá do Axel, é verdade, Axel, treinador, casqueirense. continua para a Série A2 do Paulista, está confirmado como treinador. Bom. O goleiro é o Cleiton, também, que é de Cubatão, lá da Fabril, né? Já vem há vários anos sendo o goleiro da Portuguesa Santista. Tem 2 acessos pelo clube, né? O Cleiton. E o elenco, eu estava assim, meio receoso com o elenco que estava sendo montado. O lado bom é que a base da Copa Paulista continua, mas chegaram alguns reforços aí nas últimas semanas que o time agora começa a ganhar corpo. O medo que eu tinha já não tenho. Agora, falar que vai brigar pelo acesso, acho que já é outra história. Né? Mas pelo menos que acho que vai classificar para o mata-mata com o que tem hoje, eu acho que dá para classificar. Chegou o Borges, zagueiro, que era o zagueiro do ano passado, antes da parada da pandemia, junto com o Brumati. Chegou o Rodrigo Maranhão, que é um atacante que já foi vice-artilheiro da Série A2, pelo Novo Horizontino em 2015. Pelo Novo Horizontino, não, desculpa, pelo União Barbarense. União Barbarense. 2015. Tá para voltar o Gabriel Terra, que é o meia que também estava emprestado para o Juventude, está fazendo algumas conversas, mas provavelmente ele vai ser reintegrado ao elenco, porque os direitos econômicos do jogador é da Portuguesa Santista, né? Da Portuguesa. Ele foi emprestado para o Juventude, está voltando. Com isso, eu Então acho ele subiu com o Juventude, então. subiu com o Juventude. Legal. Com isso, eu acho que a Portuguesa vai montando um bom elenco. E aí dá para brigar nas primeiras posições, pelo menos para chegar no mata-mata mais uma vez aí. E aí o mata-mata é outra história, né? Tudo pode acontecer, né? Eu falo sempre, 2019, porque a Santista foi a segunda da primeira fase e caiu para a Inter de Limeira logo, que foi um dos times que subiram naquele ano. Mas foi a segunda colocação. Se fosse pontos corridos, tinha conseguido o acesso. Tinha tomado bem o acesso, é verdade. Mas mata-mata tudo é outra pode história, acontecer. tudo pode acontecer. É outra história. Normalmente o mata-mata da Série A2, os primeiros colocados da fase inicial não são os que não conseguem o acesso, né? Então, em 2019 o Água Santa, que foi o primeiro, só conseguiu por causa daquele rolo de Red Bull Bragantino, Red Bull Brasil, né? Isso. Que aí não podia ter 2 times da mesma empresa, aí um foi rebaixado e o Água Santa subiu. Esse ano também, né? A temporada 2020 também não subiram os 2 primeiros, então é sempre assim. Mata-mata é um problema. E o Leão da Caneleira, Jabaquara e o Jabuca? A Jabaquara está vivendo uma situação difícil, né? Teve a eleição no final do ano, né? Mas a eleição foi cancelada por alguns erros, tanto na formação das chapas, como também
naquela de sócios que poderiam votar, sócios que não Houve uma poderiam confusão, votar. né? Parece que Uma confusão. houve muito mais votos do que estavam esperando. E aí o Conselho decidiu por cancelar a eleição, ainda vai definir uma nova data. Já tinha um pré-acerto com o treinador, que era o Lelo mesmo. E o ano passado, o Jabaquara até fez uma boa campanha na segunda divisão paulista. Foi um dos melhores times da primeira fase, mas aí chegou no mata-mata, caiu pro Itararé, perdendo os 2 jogos por 1-0, né? Mas a primeira fase foi o 6º melhor, se eu não me engano. 6º ou 7º melhor da primeira fase. A segunda divisão paulista tem quase 40 times. Não, né? é uma então, baita campanha. É uma baita campanha. Tinha conseguido números que o Jabaquara há anos não conseguia, né? Ganhar na estreia, ter uma sequência de vitórias que não conseguia há um bom tempo. Mas assim, mas a dispensa do pré-acordo com o treinador, eu acho até certa, porque o campeonato, a federação teve uma reunião na terça-feira da semana passada com os clubes da segunda divisão paulista, e a federação já avisou que no primeiro semestre o campeonato não começa. Então, deve ser julho ou agosto, que é a data que se comenta a mais certa para se começar. A gente tem que lembrar que esse ano, essa temporada, né, 2020, essa confusão de... Que loucura, a gente faz essa confusão, O campeonato começou em outubro e terminou em dezembro, né? Foi bem rápido. Mas eu acho que começando em agosto deve terminar em novembro, o ano que vem. Ou começar em julho, também pode alongar um pouquinho, não ter jogo de meio de semana, como foi a última edição. Então o Jabaquara fez bem porque vai começar a treinar agora, não tem porquê, né? É muito tempo de pré-temporada, vai ser 5 meses de pré-temporada, não tem por que fazer isso. Agora é esperar a nova eleição, o resultado, para ver o que vai acontecer com o Jabaquara. E tem previsão para essa nova eleição? Ainda não tem. Ainda não está definido, ainda né? Ainda não está definido. Provavelmente devem lançar edital, né, de convocação das chapas e tudo, porque o processo começa do zero, volta do zero. Vão ser novas chapas, tudo do zero. Então o Jabaquara está vivendo esse momento, depois de um 2020 que foi bom. Não foi ruim, não. Que foi bom, assim, comparado com os anos anteriores. Outros, né? Verdade. Tá, então, falamos de Jabaquara, falamos de Portuguesa, falamos dos 4 grandes de São Paulo, inclusive do Bragantino, que está lutando por uma vaga na Libertadores 2021. Falamos um pouco de Série B, com o senhor Chapecoense de volta à elite, campeão brasileiro da Série B. E temos que falar do site curioso do futebol. Quanto tempo tem o site já? Quantos anos? Vamos para 6 anos em abril, né? Estreou em 7 de abril de 2015. Com uma ideia totalmente diferente do que ele é hoje, né? Que era só histórias do futebol. Hoje a gente já engloba muito mais coisas, né? Muitas situações. Cobertura de jogos, né? Os campeonatos de divisões de acesso, cobertura dos times da região, né? A gente está com alguns planos para 2021. O primeiro deles é cobrir algumas competições de base que não são da Federação Paulista, né? Certo. A gente já até começou Copa Ouro da PF, Paulista Cup. A gente já está conversando com os organizadores, né, para ter informações, né, a gente ter acesso às informações e tudo. Também as competições aqui da região, né? Teve a Copa Litoral recentemente. A gente vai querer estar informando também sobre o que acontece na base da região, no futebol de campo. Ampliar mais esse leque de informações aí para o internauta, né? E também, no período aí mais crítico da pandemia, a gente fez algumas lives, né? Teve um retorno legal. Então, para esse ano, a gente está planejando aí um podcast. Em breve a gente vai estar divulgando aí as datas de início, quantas vezes por semana vai ser, né? Periodicidade, tudo isso. Então, que a gente está para esse 2021 aí. E o que a gente já faz vai continuar. A gente também está dando vai fazer legal aí em notícias de última hora, né? Dando algumas notícias aí de primeira mão também, que era algo que nos anos anteriores a gente não tinha essa coisa da tem que dar notícia, a gente trabalhava mais, né? Mas agora a gente está mudando um pouco, tem uma equipe, aí o Lucas Paz, o Cauã Souza também estão comigo, e também está vendo mais gente aí que pode agregar o
ao nosso trabalho e aumentar esse leque aí para informar ainda mais o internauta. E vocês também estão na rede social, né? Sim, Facebook, o Curioso Futebol, Twitter e Instagram também. Estamos nas 3 principais mídias. Só colocar o Curioso do Futebol. Se procurar na procura lupinha, lá, na na lupinha. lupinha, Clica o na Curioso lupinha. Futebol você acha. E tá lá as informações e novidades também. Tanto que a gente estava falando aqui fora do ar. Você viu o jogo do Palmeiras, vi, botei no ar e corri para cá, né? É verdade, é verdade. A gente tava falando disso. Hoje também tem contratação a Portuguesa Santista que a gente colocou. Entrar lá, tá tudo documentado. O jogo das Serinhas da Vila, né? A base as meninas, que perderam a invencibilidade no Brasileiro Sub-18 feminino pro Inter, 3-1 pro Inter. Mas está na briga ainda, tem chance de chegar à semifinal. Se ganhar do Palmeiras no sábado, estará na semifinal. Também futebol feminino, a gente cobre, né, sempre. Então, estamos na batalha, né? Não paramos nunca. Gente, vocês viram que o assunto é vasto, faltou realmente o futebol das meninas, inclusive quer informações sobre o futebol das meninas? No site do Curioso do Futebol, entre lá na rede social, Facebook, Instagram, Twitter do Curioso Futebol e tenha mais informações sobre o futebol feminino que está crescendo no Brasil. Tem transmissão até na TV aberta, a TV Bandeirantes transmite o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista feminino de futebol. Olha que alegria, que legal. Domingo à tarde tem jogos das meninas na TV aberta. Vitor, obrigado pela sua presença. É um prazer conversar contigo sobre futebol. Você fala muito bem, extremo conhecimento, enfim, muito legal conversar com você. Eu que agradeço o convite, Thiago, grande amigo que eu tenho, né? Opa, muito excelente, sempre está se falando, né? E visitem, né, o curiosofutebol.com.br, as mídias sociais. Quiser deixar recado lá, sugestão de pauta também, a gente sempre tem. Tem uma sessão de cultura, então a gente divulga livros sobre futebol, filmes, tudo relacionado à cultura e futebol, música também. Então, só procurar a gente, entra lá nas mídias sociais ou no próprio site curiosofutebol.com.br. Tá, então, curiosodofutebol.com.br. Acessem, visitem, comentem, deem sugestão de pauta que o Vitor e toda a equipe do site estarão atentos, tá certo, pessoal? Vitor, obrigado. Estamos encerrando o Entrevista em Foco desta quinta-feira, 11 de fevereiro, amanhã às 3 da tarde. Eu estou de volta com mais um bate-papo bem legal aqui na TV Câmara Cubatão e também pela TV Paulo, canal 11, 6h15. Não esqueça, tem últimas notícias e as principais informações de Cubatão. Tem futebol, vai ter os pênaltis lá do Palmeiras, os pênaltis mal cobrados pelo time do Palmeiras lá no Catar. Você vê no Últimas Notícias também. Tá bom, pessoal? É isso, obrigado pela sua audiência, um abraço e até mais.